Galera, será que o saldo para os brasileiros após o Masters 1000 de Roma foi positivo? A gente vai comentar sobre os 3 brasileiros que jogaram a chave principal. João Fonseca, que vai fazer uma pausa, se dedicando exclusivamente para Roland Garros. Vamos falar de Thiago Wilde também, que conseguiu avançar no quali, entrou na chave principal. E também vamos falar da Beatriz Haddad Maia. Todos os brasileiros já estão eliminados da chave principal, tanto no feminino como no masculino. E a gente vai comentar qual o saldo desse torneio e falar principalmente da pausa do João Fonseca. Será que ele fez certo em parar mais uma vez para se preparar para um torneio? Ficou um mês treinando e depois voltou e não voltou tão bem. Será que ele fez certo? A gente vai dar a nossa opinião aqui. Então não deixe de acompanhar esse vídeo. Se você puder, já se inscreve e deixa o like para ajudar o nosso trabalho. Eu sou Joaquim Júnior e vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Pessoal, e a gente vai falar primeiro do Thiago Wilde, falando do saldo dele após esse torneio de Roma. Então o Thiago, ele entrou na chave principal após passar por 2 partidas do quali, onde jogou muito bem e também venceu a primeira partida do torneio, jogando com um adversário difícil, que é o português Nuno Borges. O Thiago Wilde, pessoal, começou a voltar aquele tênis dele que a gente viu que permitiu a ele ficar no top 60 do mundo por um bom tempo. Então ele volta a dar uma engrenada, fazer boas partidas, ficar em jogos ali no detalhe, como foi o jogo que ele perdeu na segunda rodada. Ele ia enfrentar o Aliassime na segunda rodada, em cima da hora o Aliassime desistiu do torneio porque teve uma lesão, e entrou então o outro adversário, que foi no caso o Hugo Dellin, número 103 do mundo. Então para o Thiago isso não foi bom essa troca, porque ele estava se preparando, ele estava preparado para jogar contra o Aliassime. Em cima da hora teve que mudar e acabou que nesse jogo ele perdeu então por 2-1 para o adversário. Mas falando um pouco do Thiago Wilde, eu vejo assim que para ele valeu muito a pena esse torneio, esse quali, ele conseguiu avançar, fazer bons jogos e mostra uma perspectiva boa para esse ano de retomada. Vamos ver, né? Assim, a gente sabe que a principal, né, que o principal que é a temporada de Saibro, onde ele joga melhor, já está acabando. Mas, falando dos torneios maiores, mas ele vai ter as oportunidades também em quadradura e vamos torcer para que ele retome o bom tênis que ele já mostrou. Então eu vejo que para ele valeu muito a pena essa temporada de Saibro, essa retomada, principalmente agora em Roma, onde ele conseguiu demonstrar um bom resultado, principalmente em Roma, já que nos outros torneios muitas vezes ele deu uma oscilada também, como a maioria dos jogadores tem algum momento de oscilação. Mas em Roma e também na Argentina eu vi que ele jogou muito bem, já faz um tempo, mas agora em Roma eu achei muito bom o Thiago Wilde, vamos esperar que ele retome o bom tênis. E agora, galera, vamos falar da Bia. A Bia ela foi eliminada na sua partida de estreia, ela já entrou na segunda rodada, pois era a cabeça de chave do torneio. Ela então perdeu para número 53 do mundo, a tcheca Bouzkova. E, pessoal, a Bia continua numa maré de oscilação, de não confiança. Ela perdeu de 6-0 a 6-3, então ela tomou outro pneu. E nós esperávamos, né, que depois do torneio que ela teve anterior, que foi em Madrid, onde ela voltou a jogar bem, fez partidas excelentes, que ela poderia engrenar. E a tcheca Bouzkova já tinha perdido para ela 4 vezes, porém todos em jogos muito difíceis, foram jogos pegados. Então era uma adversária difícil sim para a Bia. Mas o problema aqui foi que a Bia ela não conseguiu competir. E quando a Bia não compete, acontece essa saída assim do jogo. Ela toma esse 6-0, fica longe, não tem oportunidades, fez apenas 3 games então na partida inteira. Então não foi nesse momento que a Bia conseguiu engrenar e colocar uma sequência de bons jogos. Ela oscilou, ela foi bem no torneio anterior, muito bem inclusive, e nesse ela já foi mal. O que eu espero, né? Como torcedor, que sim, ela consiga voltar a jogar bem, a gente vai torcer demais para isso, porque ela tem jogo, ela consegue jogar bem, a gente viu isso inclusive recentemente. E ela foi até entrevistada depois pela ESPN e ela falou que é algo muito pessoal dela, que ela tá lidando com essa questão, que ela é um ser humano e ela oscila. Inclusive, o entrevistador, ele fez alguns elogios, ali uma pergunta em forma de elogio, valorizando os feitos da Bia, e a Bia se emocionou. Ela falou que com certeza tem muita gente apoiando ela, os torcedores, a família, que ela tem orgulho dela, das conquistas que ela teve. Eu achei muito bacana, né? Ela sentir também isso, né? Tudo que ela já fez. O tenista, ele se cobra muito, mas ela já conquistou tanto, né? A gente sabe que ela
tem as questões, ela não é a número 1, a número 2 do mundo, mas ela é a melhor jogadora do Brasil, inclusive no ranking hoje ela é a melhor jogadora tanto no masculino como no feminino. E ela ficou 3 anos no top 20, 4 títulos de WTA. Então ela é uma excelente jogadora com grandes conquistas. Então sim, tem que valorizar. Já ganhou jogadoras como a Iga Swiatek, Helena Rybakina e muitas outras que estão ali também há muito tempo no topo do ranking feminino. Então, Bia, assim, o saldo para ela, infelizmente, não foi um saldo positivo. A gente espera que em algum momento essa virada de chave aconteça e ela retome essa confiança e engrene bons resultados. Quem sabe em Roland Garros. Vamos torcer para que em Roland Garros apareça a Bia que a gente já viu nos anos anteriores e no último torneio. É isso aí então que a gente tinha para falar para a Bia. Comenta o que você acha dela e também do Thiago aqui. Galera, e antes de falar da pausa do João Fonseca, tá gostando do nosso vídeo? Se você puder se inscrever, deixar o winner na inscrição do canal, clicando aqui em se inscrever, deixar um ace no like, basta clicar no botão de like. Você pode hypar o nosso vídeo também, basta clicar ali na opção de hypar se você tem pontos para deixar o seu hype. Também, pessoal, comenta o que você achou dessa pausa do João Fonseca, o que você achou do torneio dos brasileiros, o que você espera para o futuro. Não deixe de conferir alguns produtos que a gente tem aqui na descrição também, produtos de excelente qualidade, basta clicar no link aqui. Se você quiser também, pessoal, pode ajudar o nosso canal através de Pix, que eu deixo a chave Pix aqui na tela, e também você pode virar membro do canal, que assim você vai ajudar o nosso trabalho, um valor bem simbólico. E ative o sininho também, assim que eu lançar algum vídeo você vai poder receber a notificação e assistir de imediato. E agora, pessoal, vamos falar do João Fonseca. A gente está vendo ele cumprimentando aqui o Alcaraz, isso aconteceu lá em Roma. E a gente vai comentar um pouquinho da fase dele pós-retorno. Inclusive, eu quero muito ouvir sua opinião. Foi certa a nova parada do João Fonseca, ficando mais dias treinando para Roland Garros? Ou ele deveria jogar torneios Challengers, talvez algum convite até de um ATP, antes do torneio de Roland Garros, para poder ficar no ritmo de jogo? O que você acha? Eu quero muito ouvir tua opinião. Eu vou falar a minha daqui a pouco. Pessoal, então assim, João Fonseca, ele ficou aquele um mês parado, ele ficou uma semana sem treinar, aproveitando as férias merecidas, e depois ele voltou, ficou 2 semanas treinando. Depois que ele voltou dessa pausa, ele teve uma vitória em Madrid e depois 3 derrotas seguidas. Tudo bem que ele perdeu o Tommy Paul, número 12 do mundo na época, aí depois sim, ele teve uma oscilação, perdeu para o De Jong, que era número 93 do mundo, um jogador. Teoricamente o João seria muito favorito para ganhar aquela partida. E agora perdeu para o Marozsan, que é um jogador muito difícil também, que está ali na faixa de ranking do João. Então 3 derrotas seguidas. Então o que a gente vê? Que o João ele perdeu aquele ritmo que ele tinha, aquele embalo onde ele estava bem mais regular com o seu forehand, com a sua direita, estava mais no ritmo de jogo, já estava tomando as decisões no melhor momento. E agora a gente vê que o João parece que ele deu um passo atrás com essa pausa que ele teve. Porque ele não está com aquele ritmo todo de jogo, ainda fazendo muitos erros não forçados, tomando decisões erradas, talvez querendo resolver as coisas de maneira rápida. E também ele falou que ainda está sentindo nervosismo. Ele deu 2 entrevistas, uma pós-Estoril e uma agora pós-Roma, que ele ainda que ele sentiu um pouco da pressão, do nervosismo, e isso está batendo nele de alguma forma e está atrapalhando. Então tem tudo isso. Fato é que ele vive um momento, vou colocar entre aspas, de baixa na questão de temporada de Saibro, onde ele não está conseguindo os resultados agora, o que é normal, vamos colocar aqui novamente, é normal, ele tem 18 anos, está em evolução, tudo isso aqui é experiência para ele vai aprender muito com essas derrotas e vai evoluir. Mas a gente também vai avaliar o momento aqui, não é porque eu entendo que o processo é normal e acho que vai fazer bem as derrotas também, porque aprende-se muito com derrotas e ele vai melhorar, mas a gente também vai avaliar esses pontos aqui, o porquê que isso está acontecendo. Na minha opinião, foi a pausa, sim, que tirou totalmente o ritmo dele da volta, essa mudança de piso também. Na minha opinião, isso fez uma diferença, atrelado ao nervosismo que ele já comentou. Beleza, pessoal. Então, ele decidiu, a equipe técnica, não jogar os torneios Challengers. Com certeza ele não estava inscrito, mas ele poderia solicitar wildcard, que é algum convite, e com certeza as organizações, principalmente Challenger, ia querer ter o João Fonseca nesses torneios, mas ele não solicitou, e poderia também solicitar para algum torneio menor ATP. Então, pessoal, ele não vai jogar nenhum torneio antes de Roland Garros, ele vai focar só nos treinamentos.
Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu penso que ele poderia sim jogar um desses torneios, talvez essa semana, e na outra focar em Roland Garros, dar uma descansada e tal, treinar mais, porque ele precisa ter um ritmo de jogo maior, tempo de bola de jogo que é outro tipo, o treinamento é uma coisa, o jogo é outra, simula situações de pressão, o treinamento não tem essa pressão, então eu vejo que ele poderia sim jogar mais um torneio, até porque a vitória tira toda essa carga que vem, né, que o jogador vem acumulando. Então uma vitória tiraria todo o peso dos ombros do João Fonseca e ele poderia seguir de maneira mais confortável para Roland Garros depois de ter vencido algum tipo de partida. Em Roland Garros vai ser um desafio muito grande para o João Fonseca. Ele vai poder pegar qualquer adversário na primeira rodada, ele pode pegar um Alcaraz, um Sinner ou um Djokovic, mas vamos torcer que ele pegue uma chave um pouco mais favorável. E lá também tem um desafio físico, já que o João Fonseca ele teve toda essa pausa e a gente sabe que ele ainda está em crescimento do corpo humano e também se preparando melhor fisicamente, mas eu vejo que ainda falta para Grand Slam, porque são jogos maiores, principalmente no saibro. Falando aqui também, ele quer decidir os pontos um pouco mais rápido, porque ele está acostumado muito com a quadra rápida, e no saibro precisa sofrer um pouco mais, há um pouco mais de troca de bolas, já que a quadra possibilita aos adversários devolverem mais os forehands, os winners, que seriam winners do João Fonseca, então tem que ter um pouco mais de sofrimento, e o João, igual ele falou, ele pensa muito com a cabeça do piso duro ainda, que os pontos seriam mais curtos, se resolveria mais dessa maneira. Mas, então, pessoal, aqui não é nenhuma maneira criticando o João, é uma análise, até porque eu sou torcedor, a gente está dando opinião de torcedor aqui. Eu vejo que nesses pontos vai ficar um pouco mais difícil para o João lá em Roland Garros, mas eu torço demais para que, se eles optaram por essa questão do treinamento, que o treinamento surta efeito, que eles consigam treinar tanto a parte física, parte de ritmo de jogo e também toda essa questão de acerto dos erros não forçados do João, que tendem a ser maior mesmo, porque ele é um jogador que acelera muito, é o jogo dele, não é para mudar, na minha opinião, porque é assim que ele chegou até aqui, ele tem que ser esse jogador agressivo, mas tem que ter um pouco mais de regularidade. Então eu penso isso, se eles treinarem isso, e o João também tirar um pouco esse peso do ombro, o João ele pode, se ele pegar uma chave um pouco mais favorável, talvez avançar algumas rodadas em Roland Garros e fazer um bom torneio, que já seria excelente. Talvez uma terceira, uma quarta rodada, seria muito bacana para o João. Mas eu estou muito com os pés no chão e também entendo muito esse processo dele de aprendizado, de treinamento, de construção. Não vai ser o João Fonseca, pessoal, pode até ganhar algum grande torneio esse ano. Ele até tem tênis para conseguir algum título maior. Mas o processo natural que seria colhido esses frutos talvez daqui 1, 2 anos, ele vai colher todos esses frutos disso que ele está passando agora, que por sinal já é muito bom. Não tem como falar, João Fonseca é um sucesso e é um grande jogador. Quem diz isso está indo contra os fatos. João Fonseca é o número 1 do Brasil, ele tem 18 anos apenas, 3 títulos de Challenger, campeão do Next Gen e campeão de um ATP 250. Olha só tudo isso que o João já fez. Já ganhou de jogadores top 20, inclusive ganhou de um top 10 também. Então não tem como falar que o João Fonseca não é um grande jogador. Para mim, pelo menos é, mas deixa a sua opinião aqui e também comenta se vocês acham que foi acertada essa decisão. Então ficaremos sem João Fonseca por mais um tempo, pessoal. Mas aqui no canal a gente vai falar dele, das notícias que vêm ocorrendo, dos demais tenistas brasileiros também. E se você acompanhou até aqui, quer apoiar nosso trabalho, como que você pode apoiar? Inscrição, para quem é novo, acompanha e ainda não é inscrito, acompanha aqui. Se você é inscrito, basta clicar em se inscrever. Talvez você ache que é inscrito e não é. O YouTube ele está muitas vezes diminuindo a quantidade de inscritos. Dá uma olhada se você está inscrito para ajudar o nosso canal, meta de 10 mil inscritos. Ace no like. Você também pode mandar um Pix, nossa chave Pix está aqui embaixo. Ó. Você pode mandar qualquer valor, ajuda demais o nosso trabalho. Você pode também ver os produtos que estão na descrição, comentar. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Galera, gostaram do vídeo? Meu muito obrigado que vocês tenham assistido. Um grande abraço, até a próxima. Fui!